Fala, torcedor rubro-negro! Bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. O Atlético venceu o Brusque em um jogo lá e cá 1-0, com pouca efetividade de ambas as partes. Mas venceu e nesse momento péssimo que vive já fico feliz com a vitória. Mas agora vamos falar de um assunto que está dando o que falar nos bastidores. Como já era previsto por muitos desde o início do mês de abril, o Atlético Paranaense deu o primeiro passo rumo a uma mudança profunda na estrutura de seu departamento de futebol. E agora é oficial. O clube iniciou a tão falada reformulação nos bastidores. E pelo que tudo indica, essa limpeza está apenas começando. Os resultados abaixo das expectativas na Série B acenderam o sinal de alerta. O desempenho do time, que vinha patinando rodada após rodada, fez com que a paciência da diretoria chegasse ao limite. O Atlético, que iniciou a temporada com metas ambiciosas, inclusive com projeções de retorno imediato à elite do futebol brasileiro, viu tudo desandar em poucas semanas. A torcida começou a cobrar. Os bastidores esquentaram. E agora, finalmente, as primeiras cabeças começaram a rolar. Na manhã desta terça-feira, o clube comunicou oficialmente o desligamento de 3 nomes considerados estratégicos para o planejamento da temporada. O mais notório entre eles é Vitor Bastos, que ocupava um dos cargos mais sensíveis: o comando do Departamento de Captação e Mercado, área responsável pela identificação de talentos, contratações, análise de mercado e articulação com empresários. Bastos era visto como uma figura influente nas decisões recentes, e muitas delas foram altamente questionadas, tanto pela imprensa quanto pela torcida. Ao lado dele, também caiu Paulo Ricardo, que atuava no mesmo setor. Com os dois fora, o Atlético praticamente desmonta a estrutura responsável por montar o elenco, sinalizando que novos profissionais devem ser anunciados em breve, com um perfil mais técnico, moderno e, segundo fontes internas, com um olhar mais criterioso para investimentos e resultados. Mas o abalo não ficou restrito à área de contratações. O departamento médico também sofreu uma baixa significativa, com a demissão de Fabrício Marins, que era o chefe do setor. Essa movimentação, embora menos comentada publicamente, vinha sendo avaliada há meses, especialmente após uma série de lesões mal geridas e processos de recuperação que geraram desconforto entre membros da comissão técnica e atletas. 3 saídas, 3 setores distintos. Um recado só: a tolerância com a ineficiência acabou. O clube quer virar a página, reerguer a moral, reconstruir a confiança da torcida e dos próprios jogadores. E para isso, oxigenar o ambiente interno virou uma prioridade absoluta. A diretoria foi direta: quem não entrega resultado será cobrado, e essa cobrança vai muito além do campo. Ela começa no vestiário, passa pela fisiologia, chega à sala de negociações e respinga até nas estratégias de comunicação. Não basta vestir a camisa do clube. É preciso honrá-la com competência, profissionalismo e, acima de tudo, entrega. Para os mais atentos, essas mudanças não foram exatamente uma surpresa. Em abril, quando os primeiros tropeços surgiram, já se falava nos corredores do CT do Caju que a paciência tinha prazo de validade. O presidente e seus principais aliados vinham mantendo contato com nomes do mercado, consultando referências, analisando currículos. E agora, diante da pressão da tabela e da insatisfação crescente nas arquibancadas, chegou a hora de agir. O momento é decisivo. O clube sabe que, se não reagir agora, pode comprometer todo o planejamento da temporada. E pior, mergulhar em uma crise institucional com reflexos financeiros e de imagem. Por isso, a ordem é clara: reformular com rapidez, mas sem perder o critério. Contratar por contratar não é mais uma opção. Apostar em nomes duvidosos também não. O Furacão quer, e precisa, ser assertivo. Há inclusive rumores de que novas mudanças estão sendo preparadas. Alguns profissionais da comissão técnica estariam sob avaliação. Membros da análise de desempenho e até setores administrativos também podem ser impactados. O movimento não é aleatório, é estratégico. O Atlético entende que não adianta cobrar dos jogadores se o suporte por trás deles não está à altura. Internamente, o discurso é de reconstrução.
O clube quer, aos poucos, restabelecer a cultura de excelência que marcou os últimos anos, principalmente nos tempos de conquistas nacionais e boas campanhas internacionais. E para isso, sabe que precisa primeiro colocar a casa em ordem. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Muitos torcedores, embora surpresos com a intensidade das demissões, aplaudiram a iniciativa. Já era hora, disseram alguns. Limpando os setores que mais erraram, comentaram outros. A pressão existe, e a cobrança por resultados também. Mas o torcedor parece entender que, para voltar a vencer, o clube precisa se reencontrar consigo mesmo. Agora, o foco se volta para 2 pontos fundamentais: a escolha dos novos profissionais que ocuparão essas vagas e a resposta imediata do time em campo. A Série B é uma competição dura, de regularidade. Qualquer vacilo pode custar caro. O Atlético, portanto, não tem mais margem para erro. O cenário é desafiador, mas também oferece uma oportunidade única: recomeçar do zero, com responsabilidade, visão de futuro e pés no chão. É hora de reconstruir a base, rever processos, reavaliar metodologias e recuperar o orgulho de ser Furacão. Nos próximos dias, a expectativa é de que mais nomes sejam anunciados, tanto saídas quanto chegadas. E cada escolha feita daqui para frente será decisiva para o destino do clube nesta temporada. O Atlético Paranaense está se movendo. E ao que tudo indica, essa movimentação está apenas começando. Agora, vamos falar de um tema que está fervendo nos bastidores do Furacão: mercado, reforços e o risco crescente de um ambiente tóxico. O torcedor pode se empolgar com notícias de possíveis contratações, mas é preciso ser realista. Não adianta trazer reforços se o ambiente do clube está emocionalmente abalado. Jogadores de qualidade, mesmo experientes, sentem a pressão quando pisam em um vestiário sem confiança, onde cada erro vira crise e o silêncio pesa mais do que o grito da torcida. É isso que está acontecendo com o Atlético nas últimas rodadas. Um time que perdeu seu brilho, sua estrutura mental e, principalmente, sua coragem. Não é exagero dizer que, se esse cenário continuar, o clube pode acabar flertando com a zona de rebaixamento da Série B. Por mais que essa palavra assuste, ela serve como alerta. A verdade é que o Atlético é um dos piores times da competição nos últimos jogos, e isso é mais do que fase ruim. É reflexo de algo muito mais profundo. Por isso, o próximo treinador precisa ir além do esquema tático. Precisa reconstruir o psicológico desse elenco, resgatar a autoconfiança dos atletas e devolver ao clube o espírito competitivo que sempre o caracterizou. Hoje, os jogadores entram em campo com medo de errar, olhando mais para o chão do que para o adversário. Isso não é só problema de treinamento, é uma crise emocional. Alguns nomes estão sendo ventilados nos bastidores e cada um carrega consigo uma expectativa diferente. Lisca, por exemplo, é um técnico que já mostrou valor em clubes como Ceará e América Mineiro. Tem energia, intensidade e pode dar um choque de realidade no elenco. Mas, ao mesmo tempo, é visto como uma bomba relógio. Se não for bem gerido, pode desestabilizar ainda mais o ambiente já frágil do clube. Odair Hellmann aparece como um nome mais equilibrado. Fez trabalhos sólidos no Fluminense e no Internacional, tem uma pegada mais reativa e talvez possa dar a estabilidade defensiva que o Atlético tanto precisa. Seria um perfil mais racional, menos emocional, mas talvez mais eficaz. Jorginho é um nome que corre por fora. Tem currículo, tem experiência, mas não empolga. Sua chegada seria recebida com indiferença, o que é um risco num momento em que o clube precisa de alguém que una e motive. Já Pepa, o técnico português, é uma alternativa interessante. Fez bom trabalho no Sport e mostrou conhecimento do futebol brasileiro. Muitos acreditam que, se o Atlético realmente tivesse convicção no seu nome, já teria fechado com ele. Por fim, Luxemburgo, que apesar de viver uma fase menos prestigiada, tem uma virtude que poucos ali valorizam hoje: a capacidade de potencializar jogadores da base. Isso pode ser essencial, já que os garotos Cauã e João Cruz, que entraram contra o Vila Nova, foram melhores do que muitos dos titulares da temporada. Talvez esteja aí uma chave que o clube insiste em ignorar. O mais importante de tudo isso é entender que o problema não são só os jogadores. Ficar reclamando de atuações ruins, de passes errados ou finalizações bizarras é como enxugar gelo. O buraco é mais embaixo. O Atlético precisa tratar a causa. E a causa é emocional, estrutural, organizacional.
Não é só uma questão de nomes no campo, mas de clima, confiança e visão de futuro. E como torcedor, preciso admitir uma coisa. Eu mesmo cheguei a defender a permanência do João, o Portuga, no comando. Tentei acreditar que com o tempo ele daria certo, mas a realidade bateu forte. Mesmo com a vitória recente, não dá para confiar num trabalho que não mostra evolução clara, nem padrão, nem alma. Eu esperava mais, muito mais. E a decepção é difícil de digerir. Hoje, o sentimento que fica é de urgência, porque o Atlético, do jeito que está, entrega muito menos do que pode e do que deve. E se não houver mudança já, o risco é de ver a crise se aprofundar até um ponto irreversível. O torcedor está cansado de promessas e quer atitude, quer verdade, quer reconstrução. Porque o Furacão não pode se contentar com brisa. E aí, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso Furacão.